Olá, eu sou Ebenezer NC. Eu vim aqui trazer 5 motivos para você votar no Bolsonaro e 5 motivos para você não votar no Lula. Mas antes, eu quero dizer que eu acompanho o Bolsonaro desde 2013, conheço seus valores e seus princípios, e isso fortalece meu apoio a ele. Olá, o meu nome é Igor, eu tenho 25 anos, sou natural de Cachoeira Paulista, faço faculdade de Geografia e trabalho na educação e sou eleitor do Lula. E hoje eu fui convidado para falar sobre 5 motivos que me fazem votar no Lula e que me fazem não votar no Bolsonaro. Primeiro motivo para votar no Bolsonaro: recorde de investimento na saúde. Só de leitos de UTI foram abertos mais de 30 mil no governo Bolsonaro. Enquanto o PT fechava hospitais, Bolsonaro abriu. Bolsonaro também zerou o imposto de remédios e criou o programa Médicos pelo Brasil. São mais de 2.200 médicos atuando em áreas remotas pelo Brasil. Sobre os 5 motivos que me fazem votar no Lula. O primeiro deles, a questão do combate à fome e à pobreza. Essa era uma questão central no governo Lula, desde o programa de governo dele, e alguns programas como Fome Zero, por exemplo, fizeram com que a gente tivesse um incentivo à agricultura familiar, à produção de alimentos em maior quantidade e qualidade. Esses alimentos chegaram nas escolas, chegaram na mesa das pessoas e inclusive de forma mais barata, né? As pessoas comiam melhor nesses governos. Segundo motivo para votar no Bolsonaro: obras do governo Bolsonaro. Bolsonaro iniciou, continuou, priorizou e terminou obras por todo o Brasil. Bolsonaro levou água para o Nordeste através da transposição de São Francisco e através de outras mais de 60 obras hídricas, além de poços perfurados pelo Exército e a tecnologia de dessalinização da água. Bolsonaro asfaltou rodovias por todo o Brasil, construiu novas malhas ferroviárias, construiu portos e aeroportos e reformou pontes por todo o Brasil, construindo pontes importantes, como a ponte que liga o Acre. Em segundo lugar, a questão de geração de emprego e renda. Né? Nos governos Lula, foram gerados milhões de empregos de carteira assinada e com aumento real de salário, que fazia com que a população não perdesse tanto poder de compra como está perdendo agora. Terceiro motivo para votar no Bolsonaro: Bolsonaro valorizou o povo brasileiro, principalmente os mais pobres. No governo Bolsonaro, foram entregues mais de 1,5 milhão de casas para pessoas de baixa renda, mais do que o governo Lula e Dilma juntos. Bolsonaro também criou o Auxílio Brasil de R$ 600, 3 vezes mais do valor do Bolsa Família, além de ter criado o Auxílio Gás. As mulheres são prioridades nesses programas de governo. Em terceiro lugar, a questão do acesso às universidades, ao ensino superior. Né? A partir do governo Lula, muitos jovens de família mais pobre, que nunca sonharam com isso antes, puderam chegar na faculdade, né? Em programas do Ministério da Educação do Haddad, que foram criados ou incentivados, né, como o Enem, o SISU, o ProUni, e a construção, né, de novas faculdades, universidades públicas, institutos federais, fizeram com que uma nova geração tivesse acesso, né, às faculdades no Brasil. Quarto motivo para votar no Bolsonaro: ele é cristão, respeita a religião, respeita a família, respeita o povo e, principalmente, respeita a Deus. Se o lado esquerdo roubava o Brasil, Bolsonaro acabou com a corrupção e fortaleceu os bons princípios no Brasil. De onde vem o dinheiro do Auxílio Brasil, do Auxílio Gás, do Auxílio Emergencial, dos salários que estão sendo aumentados? Vem de um governo que não rouba. Se não há corrupção, sobra dinheiro para o povo, sobra dinheiro para fazer obras pelo Brasil. Em quarto lugar, a questão da saúde, né? A saúde, a gente tem vários problemas até hoje, mas nos governos Lula várias coisas importantes foram criadas, né? As UPAs, as UBS, a farmácia popular, Brasil Sorridente. O investimento na saúde cresceu muito, né? De cerca de 60 bilhões de investimento no começo do governo Lula, passou para mais de 100. Quinto motivo para votar no Bolsonaro: economia, o orgulho do povo brasileiro e vitrine do Brasil para o mundo. Bolsonaro transformou a economia do Brasil em uma das melhores do mundo. A economia do Brasil virou destaque, sendo elogiada por presidentes e jornalistas de outros países. O Brasil é um dos países que mais cresce e se desenvolve nos dias de hoje. Se com o PT o PIB vivia no vermelho, com Bolsonaro o PIB anda de verde e amarelo, crescendo mais do que em países
de primeiro mundo. Por fim, o Lula é um democrata, né? Sempre respeitou as eleições, sempre respeitou os outros poderes, nunca ficou arrumando confusão, né? Sempre indicou ministros com independência para o STF, para a Procuradoria-Geral, tanto que várias dessas pessoas votaram contra ele em alguns momentos. Sempre com liberdade para a Polícia Federal, nunca interferindo em investigação nenhuma, em um clima de harmonia no país, né? Que é o que a gente não tem hoje. E sobre os 5 motivos que me fazem não votar no Bolsonaro, eles são simples e claros, né? O primeiro deles é porque ele é um político incompetente, né? Em quase 30 anos de Congresso e 4 anos governando o Brasil, ele não tem projetos relevantes, não tem projetos para chamar de seu. Inclusive, né, o máximo que ele fez, além de andar de moto, foi pegar programas ligados ao governo Lula e mudar de nome, né? Bolsa Família vira Auxílio Brasil, Minha Casa Minha Vida vira Casa Verde e Amarela, e finge que está fazendo alguma coisa. Primeiro motivo para não votar no Lula: a saúde. Os governos Lula e Dilma foram os governos que mais fecharam leitos de hospitais na história do Brasil. Em 2012, o G1 da Globo trouxe uma matéria que apontava mais de 42 mil leitos de hospitais fechados pelo governo do PT. As fontes são de G1, CNN, Revista Veja e outros. Em 2013, a revista Veja publicou o seguinte comentário do jornalista Reinaldo Azevedo: se há uma área que piorou espetacularmente no Brasil nestes quase 11 anos de governo petista, essa área é a saúde. E é mentira que tenha sido por falta de recursos. Faltou mesmo competência. Em segundo lugar, porque o Bolsonaro é insensível, irresponsável, né? Durante a pandemia a gente viu as pessoas morrendo, querendo vacina, e ele falando contra a vacina, que não ia se vacinar, falando que não era coveiro quando perguntavam das mortes, mandando comprar vacina na casa da mãe, enfim, mostrando não ter empatia, né, num momento tão difícil para milhares de famílias no Brasil. Segundo motivo para não votar no Lula: Lula financiou ditaduras como Cuba, Nicarágua e outras, usando o nosso dinheiro para fazer grandes obras nesses países, todas terminadas. Mas deixou o Brasil de lado, não investindo no país. As obras iniciadas aqui no Brasil ficaram inacabadas, sendo usadas apenas para desvio de dinheiro. Em terceiro lugar, porque ele diz que combate a corrupção, mas parece que ele vive dela, né? Os filhos foram enfiados na política, todos têm acusações, né? A gente viu recentemente que a família dele negociou mais de 100 imóveis aí, mais de 50 deles em dinheiro vivo, fora as acusações de rachadinha, envolvimento com milícia, funcionário fantasma em gabinete, né, e outras coisas que vão aparecendo. Terceiro motivo para não votar no Lula: ele usou o pobre como papel higiênico. Inclusive, há vídeos na internet em que o próprio Lula diz que para ele, pobres eram apenas números, eram como papel higiênico, que ele usava e depois jogava fora. Em quarto lugar, porque ele é autoritário, né? Ataca jornalista, ataca STF, fica ameaçando dar golpe o tempo todo, diz que não vai reconhecer a eleição, tentou barrar na justiça a reportagem da UOL que fala dos imóveis, né? Tentou impedir investigação da Polícia Federal no Rio de Janeiro do filho dele, tanto que o Moro saiu denunciando isso do Ministério da Justiça. Então sempre tá arrumando confusão e tentando atacar alguém, né? Quarto motivo para você não votar no Lula: corrupção. Se você digitar no Google a frase "o maior ladrão do mundo", o Lula vai ser destaque. E não é à toa. É de perder de vista o número de escândalos de corrupção em que ele se envolveu. Até 2014, a revista Veja apontava mais de 214 bilhões de reais desviados, só da saúde. Mas teve petrolão, mensalão, cuecão, desvio de dinheiro de tudo quanto é tipo. E o Lula foi condenado em 3 instâncias. Foram diversos processos, mas ele foi solto por manobra político-judiciária. E por último, porque parece que o governo Bolsonaro não é para pobre, né? Até o ministro Paulo Guedes disse em reunião ministerial que ia botar a granada no bolso do inimigo e deixar sem 2 anos sem aumento de salário, né? E a vida do pobre piorou, né? A vida do pobre piorou, as pessoas sentem que os preços estão mais altos, o salário não sobe, o supermercado virou um lugar de desespero, né? Algumas coisas estão baixando agora na véspera das eleições, mas o povo não se engana, né? A vida da população mais pobre
é muito pior no governo Bolsonaro. Então, por isso, eu acho que o Lula está na frente das pesquisas e também por isso, essa é a minha opção de voto. Quinto motivo para não votar no Lula: economia. Essa foi mais uma área em que o PT fez estrago no Brasil. O salário não aumentava, o Bolsa Família não aumentava, o tomate era vendido a preço de ouro, faltou feijão, ao ponto de o Lula dizer que nós deveríamos comer apenas arroz. Economia para o PT era cobrar impostos dos mais pobres. Pagávamos impostos até para os sindicatos. A taxa de juros vivia nas alturas. O povo só conhecia a palavra infração. Nunca antes ouviu falar de deflação. O PIB só vivia no vermelho. O governo gastava mais do que arrecadava. O desemprego vivia em alta. Com o PT, nós vivemos crise econômica, crise na saúde, crise por falta de emprego e tudo isso sem ter pandemia e nem guerra. O PT destruiu o Brasil. E deixa aqui uma mensagem de esperança. Na urna, a gente não pode depositar ataque e violência, a gente tem que depositar esperança, né? O Brasil voltar a crescer, ser um país de política pública, que ajude a população mais pobre e que a gente possa ser um Brasil feliz. O Brasil de Bolsonaro é um Brasil em desenvolvimento. É um Brasil verde e amarelo. É a pátria amada Brasil.